casamento, não. A celebração do casamento, ela pode ser feita em qualquer lugar do país. Basta que a pessoa faça o quê? Basta que a pessoa pegue a sua certidão de habilitação, extraída lá, dizendo que ele pode se casar, coloque essa certidão embaixo do braço e pode ir para qualquer lugar do país contrair o seu casamento. Poxa, professor, eu moro aqui em São Paulo e meu sonho sempre foi me casar lá nas Cataratas do Iguaçu. Eu posso fazer isso? Claro que pode. Você vai pegar a sua certidão, vai pegar embaixo do braço e vai para aquela cidade com o seu nubente, com o seu noivo, com a sua noiva. E lá, óbvio, a única preocupação que você tem que ter é procurar o oficial competente para o registro e celebração desse casamento. Ou seja, você tem que procurar a autoridade competente territorial daquele local. Você verifica quem é e você vai apresentar a sua certidão de habilitação e pode sim casar em qualquer lugar do país. Então, ficou bem claro? Muito cuidado em provas. Uma coisa é o local para a celebração do casamento, que é livre, qualquer lugar do país. Outra coisa é o local para a habilitação. Essa aí somente no domicílio de um dos nubentes. Ok? Professor, e o casamento? Ele é gratuito ou não é gratuito? A habilitação é gratuita ou não é gratuita? Tome cuidado. O casamento civil, que é esse que é tratado pelo Código, ele é gratuito. Aliás, quando você lê o Código Civil, ele fala, o casamento civil é gratuito, o casamento é civil e gratuita a sua celebração. Mas cuidado, não se engane. O que é gratuito é apenas a celebração. Por quê? Porque tanto o procedimento de habilitação, o registro e a primeira certidão, em regra, eles são cobrados. É isso mesmo. Quando você vai se casar, pode verificar. Normalmente o oficial do cartório, o qual você está formando, já fala, olha, o preço do casamento está saindo no valor de tanto, R$300, R$200, R$400, depende de região para região, ok? São valores que são dados pelos tribunais de justiça de cada estado, que exerce esse papel de corregedoria dos cartórios, né, estaduais. Então veja, é um valor variável, mas tem que estar de acordo com a orientação do Tribunal de Justiça aí do seu estado. Você vai se casar, você não está pagando pela celebração do casamento, mas é uma falsa afirmação falar que o casamento é gratuito, porque na verdade você paga pelo procedimento de habilitação, você paga pelo registro que é feito após a celebração e você paga pela extração, não é mesmo, dessa primeira certidão de casamento. Poxa, professor, mas se a pessoa não tem condição de arcar com esses custos, aí entra a questão do papel do Estado aí em facilitar a celebração do casamento. O Estado estabelece a gratuidade da celebração do casamento e também da habilitação, do registro e da primeira certidão para quem se declarar pobre. Isso mesmo, aquela declaração que você está muito acostumado a ver hoje em dia em processos, não é mesmo? Ela deve ser feita perante o oficial do registro civil. A pessoa vai lá, vai declarar que é pobre, nos termos da lei, não tendo condição de arcar com os custos, né, com os emolumentos para a celebração do casamento, sem prejuízo do próprio sustento, sem prejuízo do sustento de sua família, e aí terá a gratuidade, não só da certidão, como todos, não só da celebração do casamento, como todos têm, como também da habilitação, do registro e da primeira certidão. Poxa, professor, mas o oficial do cartório, então, ele vai acabar trabalhando de graça? Não. Na verdade, existe uma forma de compensação pelos fundos dos cartórios que é feita por via do Estado. Então, na verdade, para a pessoa que vai se casar, esse casamento sai de graça. Mas isso não significa que o oficial do cartório vai deixar de receber. Cada Estado tem a possibilidade de criar esses fundos de compensação. Aqui em São Paulo, por exemplo, é muito comum. Quando você vai realizar atos em outros cartórios, eu sempre dou exemplo, quando você vai no cartório de notas, no tabelionato, celebrar uma escritura pública, você vai lá ver diversos custos que você está pagando. E um deles fala, fundo de compensação dos cartórios. Esse valor arrecadado, ele acaba sendo dividido depois para arcar com esses atos que são celebrados de forma gratuita pelos oficiais do registro civil. O registro civil, dentre todos os cartórios, é sem dúvida alguma aquele que tem a sua maior importância social, não é mesmo? Porque é o que está ligado mais aos direitos e aos atributos, né, ao estado da pessoa humana, ok? Professor, e para que serve em si o procedimento de habilitação? O procedimento de habilitação, ele tem 3 objetivos considerados os objetivos principais, e você tem que estar muito focado nesses 3 objetivos. Quais são eles? Primeiro, verificar a capacidade matrimonial. Segundo, verificar a inexistência de impedimentos. E terceiro,
verificar a inexistência de causa suspensiva. São esses três os principais objetivos da habilitação para o casamento. Vamos ao primeiro? O primeiro é, então, verificar a capacidade matrimonial. Professor, o que é verificar a capacidade matrimonial? É verificar se aquelas pessoas que pretendem se casar podem efetivamente contrair casamento. Observe que verificar a capacidade matrimonial é, sobretudo, verificar se aquelas pessoas possuem idade núbil. Qual a idade núbil na vigência do Código Civil de 2002? Você sabe? 16, 18 ou 14 anos? Resposta: 16 anos de idade. Para homem ou mulher? Resposta: para ambos. Poxa, professor, mas o Código Civil anterior, ele não fazia uma distinção entre homem e mulher? A mulher podia se casar antes do que o homem e o homem podia se casar um pouco depois? É verdade. O Código Civil anterior fazia sim essa distinção. A mulher podia contrair o casamento antes do que o homem. E isso por quê? Explicação biológica. As mulheres elas têm o desenvolvimento delas, tanto biológico quanto mental, mais rápido do que o dos homens. Vocês se lembram provavelmente, quando vocês eram aí adolescentes, as meninas normalmente não conseguiam, não gostavam muito dos coleguinhas com 11, 12, 13 anos de idade, os coleguinhas da mesma idade, normalmente se apaixonavam pelos meninos da série, depois delas, os meninos mais velhos, olhar os coleguinhas do lado, você que é menina, sabe o que eu estou falando, já pensa assim, poxa, é verdade, professor, eu achava tudo um bando de pirralho, não é mesmo? Isso ocorre mesmo. O homem, ele demora, até mesmo o desenvolvimento biológico, os homens normalmente crescem depois do que as mulheres, tem toda essa diferença. O legislador no Código de 2012 falou o quê? Vou ficar fazendo distinção entre homem e mulher? Não estou eliminando todos, porque eu vou preservar essa. Quer saber? Igualdade absoluta entre homens e mulheres. Homens e mulheres, na vigência do Código Civil 2002, podem se casar a partir dos 16 anos de idade. Poxa, professor, mas essa permissão para o casamento, ela é absoluta? A partir dos 16, as pessoas já possuem a capacidade matrimonial plena? Cuidado com esse ponto. Eu costumo dizer o seguinte para os nossos alunos. Nós podemos falar sobre a idade para o casamento estabelecendo 3 faixas, e você tem que tomar cuidado com essas 3 faixas. A partir dos 18 anos de idade, é a primeira faixa. Se você quiser organizar o seu caderno aí, facilitar o seu estudo para a prova, coloque aí, com 18 anos ou mais, a capacidade matrimonial, ela é plena. O que isso significa? Que com 18 anos ou mais, uma pessoa pode se casar independentemente de autorização dos pais. A segunda faixa de idade é aquela compreendida entre os 16 e 18 anos de idade. Ou seja, a pessoa que tenha 16 ou 17 anos de idade completo. Essa pessoa já possui idade núbil, mas muito cuidado. Essa pessoa possui uma capacidade matrimonial limitada. Como assim uma capacidade matrimonial limitada? Com 16 ou 17 anos de idade, o casamento somente é possível com autorização dos pais. Você deve estar se imaginando, poxa, professor, mas isso ocorreu que é muito comum na família. A mãe está emocionada com o casamento da filha, quer autorizar. O pai fala o quê? Minha filhinha, tão novinha, eu vou autorizar para esse casamento? Resolve recusar esse casamento. Qual vai prevalecer? A opinião do pai ou a opinião da mulher? A opinião do pai ou a opinião da mãe? A vontade do homem ou a vontade da mulher? Resposta, meus amigos, não prevalece nenhum deles. Toda divergência hoje em dia existente na família tem que ser levada a quem? Ao Estado juiz. Nós aprendemos isso aqui na faculdade de Direito, que cabe ao Estado, compete ao Estado solucionar as questões, os problemas, os conflitos na família. Quem que é o Estado no momento do conflito? O Estado no momento do conflito é o Estado juiz, é o juiz de direito. Ele exerce esse papel de bonus pater família e é ele quem vai dar uma solução a essa divergência dentro da família. É ele quem irá eventualmente decidir ou não pela autorização para o casamento. Então veja, havendo divergência entre os pais, ou até mesmo, olha só que interessante, recusa injusta, isso quer dizer o quê? Ambos os pais estão recusando, negando o casamento, o menor ele pode solicitar o suprimento judicial da vontade dos pais. Então vejam, pode ser tanto hipótese de divergência como também de recusa. O menor pode solicitar esse suprimento judicial
da vontade dos seus pais. Mas atenção, a recusa tem que ser injusta. A menina